Olá, estudantes! Mais uma vez, sou o professor Marcos, de Matemática, daqui do Colégio de Curso Oficina do Estudante, em Campinas. Nessa ocasião, quero mais uma vez contribuir aí com o seu trabalho rumo ao vestibular, rumo a um bom vestibular, certo? Dessa vez, quero conversar com vocês a respeito da ideia de ponto exterior à circunferência, né? Considerando uma circunferência, o ponto exterior. Quero usar uma propriedade com vocês relacionada ao ponto exterior e depois quero mostrar uma aplicação dela, né? Então vamos fazer o seguinte. Estou falando disso. Dada uma circunferência, vamos considerar um ponto exterior a ela. A circunferência será tangenciada por dois segmentos que vão partir daquele ponto exterior. Então a proposta é a seguinte: dois segmentos vão partir desse mesmo ponto exterior P e vão tangenciar a mesma circunferência, só que em locais diferentes, em lugares diferentes. Então vamos considerar que existe esse segmento tangenciando aqui a circunferência e esse segmento tangenciando nessa posição a circunferência. Essa ideia de dois segmentos partirem do mesmo ponto exterior e tangenciarem a circunferência, ela carrega uma igualdade muito importante. A igualdade é a seguinte, ó, segmento P e aqui o ponto de tangência que eu vou chamar de A. Quer dizer, ponto P, né? Ponto P e esse ponto de tangência que eu vou chamar de B. Quero, nessa oportunidade, relembrar com vocês que PA será igual a PB. A distância de P até A é igual à distância de P até B. Única e simplesmente pelo fato de P ser um ponto exterior, certo? Então vamos tentar verificar isso aí. Então eu quero verificar que PA tem que ser igual a PB. Essa é a propriedade que a gente vai analisar primeiramente. Então temos isso aqui, ó. Agora, caramba, ponto exterior, dois segmentos tangenciando locais diferentes, sempre será verdadeiro que PA é igual a PB? Por quê, professor? Essa é a pergunta, né? O porquê se baseia numa ideia muito simples, que a gente usa com muita frequência ao estudar geometria, que é o famosíssimo Teorema de Pitágoras. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Consideremos que este é o centro da circunferência. E eu, aliás, vou chamar de ponto O. Centro da circunferência é o ponto O. Eu vou desenhar dois raios dessa mesma circunferência. Lembrando que aquele raio que chega ao ponto de tangência entre a circunferência e a reta tangente, ele vai chegar fazendo 90 com essa reta. Isso é uma propriedade bastante interessante, é uma ideia básica que a gente usa bastante ao estudar circunferências e suas propriedades, certo? Então, raio que chega ao ponto de tangência chega fazendo 90 graus com o segmento tangente ou a reta tangente, conforme a situação que você estiver olhando. Raio chega ao ponto de tangência fazendo 90 graus. É o que vai acontecer agora nesse lugar da figura. Eu estou na mesma circunferência, né? Então, se eu disser que esse raio mede R minúsculo, esse também vai ter medida R. Quanto a isso, tranquilo, né? Eu gostaria de mostrar para vocês que o PA é igual ao PB, só que eu vou usar letras minúsculas para os comprimentos. Já até comecei com R, né? Então, vamos pensar que isso aqui é X, o PA mede X e o PB mede Y. Nesse momento você está vendo o quadrilátero, vamos ler o quadrilátero PAOB, que apresenta dois ângulos internos de 90 graus na sua estrutura. Eu vou construir uma das suas diagonais. Ela vai dividir esse quadrilátero em dois triângulos retângulos. Ao desenhar essa diagonal, a gente ganha dois triângulos retângulos. Vamos considerar que a hipotenusa comum, a hipotenusa comum, os dois triângulos. Os dois triângulos têm a mesma hipotenusa, PO, é aquele segmento que é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Vamos dizer que esse segmento PO, a hipotenusa comum aos dois triângulos, tem medida Z. Eu tinha prometido a vocês que para a gente acreditar realmente nisso, a gente vai usar o Teorema de Pitágoras. Vejam vocês, no triângulo de cima, hipotenusa, cateto, cateto, certo?
Triângulo de baixo, hipotenusa, cateto, cateto. Vamos escrever Pitágoras? Então, isso acontece de fato, de fato. Ó, de fato. O quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, para o triângulo de cima, z ao quadrado significa x quadrado mais r ao quadrado. Para o triângulo de baixo, estamos autorizados a escrever algo parecido, seria z quadrado, tem que dar o mesmo resultado que y ao quadrado mais r quadrado. Um pouquinho de análise da conta vai mostrar com muita facilidade que esta soma produz esse resultado que é o mesmo produzido pela soma de baixo. Então, ó, mesma soma, e nós temos uma parcela comum nos dois procedimentos, nas duas igualdades. Então, se esse é o mesmo número e esse é o mesmo número, somos obrigados a admitir que x quadrado tem que ser igual a y quadrado. Então, daqui nós vamos tirar que conclusão? Nós vamos tirar a conclusão de que x quadrado é igual a y quadrado. Só que nós temos uma restrição muito importante sobre x e y, né? Tanto o número x quanto o número y são positivos, porque eles dão medidas de comprimentos, né? Então, eu sei que o quadrado desse número positivo é igual ao quadrado desse número positivo. Tirando raiz dos dois lados, ou simplesmente escrevendo direto, chego aqui resultado, x igual a y. Então, é verdade que x igual a y. Então, é verdade que PA igual a PB. Esse é um resultado importantíssimo. Vejam que é simples fazer a demonstração, vejam que é uma propriedade que dá uma informação muito simples, é uma igualdade de dois comprimentos, certo? Então, lembre-se disso, isso é importante. Quero agora me divertir um pouquinho com vocês, fazendo uma aplicação elegante, uma resolução bonita, baseada nessa propriedade. Me acompanhem, vou agora fazer uma aplicação deste resultado. Vamos pensar na seguinte situação. Aqui eu vou fazer o esboço de uma circunferência, mais ou menos aí. E aí, eu vou pedir a vocês que considerem. Deixa eu fazer aqui um segmento tangente a essa circunferência, nessa posição. E outro segmento tangente à mesma circunferência numa outra posição. Olha só, então nós vamos pensar, existe esse segmento, ou essa semirreta, posso pensar assim também, e existe esse segmento ou semirreta aqui. Vamos pensar que esse ponto, né, de onde estão partindo esses dois segmentos, é o ponto P. Aqui está o ponto de tangência A, e esse é o ponto de tangência B. E nós estamos considerando que aqui está a circunferência assim posicionada. Como vocês estão vendo, a minha proposta é que ela seja tangenciada por esses dois segmentos. Eu tenho um probleminha para oferecer a vocês olhando para esse desenho. Vocês estão olhando para esse desenho, eu vou oferecer a vocês um probleminha bastante interessante. Ó. Eu vou te dar a informação de que o PA vale 20 centímetros. O PA vale 20 centímetros. É só isso que eu vou te falar. Estou dizendo que A é ponto de tangência e B é ponto de tangência, certo? E agora eu vou pedir a você o seguinte, ó. Considere uma reta tangente à circunferência num ponto do arco AB. Qualquer, um ponto qualquer, por exemplo, esse aqui, ó. Olha um ponto aqui. Vou chamar esse ponto de T. Quero que você considere essa reta. Vamos pensar que ela vai tangenciar a circunferência no ponto T. E aí, quando ela encontra com o segmento PA, a gente pode até dar nome para esse carinha aqui de quê? M. E vamos dar nome para esse sujeito aqui, ó. Encontro dessa reta com o segmento PB, vamos chamar de N. Então, uma proposta um pouquinho demorada, mas acho que vocês estão percebendo direitinho, né? Esse segmento vai tangenciar a circunferência em A, esse segmento tangencia em B. Existe um arco de circunferência com infinitos pontos. Num ponto qualquer,
Ele não precisa ser o ponto médio desse arco, ele pode dar mais para cima, mais para baixo, né? Posso ter uma situação aqui variável, ó. Escolhido um ponto T, e a gente considerando essa reta que vai tangenciar a circunferência em T, eu quero que você me dê o perímetro do triângulo PMN. Eu quero o perímetro do triângulo PMN para qualquer localização dessa reta. Quero o ponto T esteja aqui, ou um pouquinho mais para cima ou mais para baixo, não tem problema. Interessante essa possibilidade de a figura variar, né? E eu poder perguntar quem é o perímetro desse triângulo. Então deixa eu fixar a pergunta com vocês. Na verdade eu estou interessado em fazer a seguinte conta. PM somado com quanto? MN somado com MN somado com PN. Quero que você me diga quanto que vale esse perímetro. Então nós vamos agora, eu tinha prometido que a gente ia brincar com essa propriedade, né? A gente ia fazer um divertimento com ela. Eu já aprendi a propriedade do ponto exterior, agora eu vou me divertir usando essa propriedade aqui. Olha que interessante, vamos lá então. Praticando. Eu disse que PA vale 20 centímetros. Ah, então eu posso olhar isso aqui, ó. Todo esse segmento aqui, ó, vale 20 centímetros. Posso até dar uma melhoradinha aqui, né, para evitar confusões, o desenho não ficar muito confuso, tá aí. Pois é, só que se eu te der a informação do PA, você consegue me dizer quem é o PB. Vamos lá? Ponto exterior a uma circunferência, dele estão partindo dois segmentos que vão tangenciar a mesma circunferência. PA tem que ser igual a PB. Ah, primeiro exercício dessa propriedade, exatamente. Então está garantido pelo que a gente acabou de estudar, que esse segmento aqui embaixo vai ter que valer o quê? 20. Então isso tudo aqui é 20. Já usei uma vez a propriedade, certo? Olhemos agora para o ponto M. Ele está na mesma situação que o P. Vejam, ele é um ponto exterior a essa circunferência e dele vai partir o MA, tangenciando em A essa circunferência, e o MN, aliás, MT, esse aqui, né? Tangenciando em T essa circunferência. Aí você olha assim, professor, a gente não sabe quanto que é esse comprimento aqui, ó. Pois é, isso é uma boa observação. Então, sem medo, eu vou colocar aqui um valor X. Eu não sei quanto que é, vou chamar de X. Sem medo, vou colocar X aí e ver o que vai surgir como consequência. Mais um exercício da mesma propriedade. Ponto exterior, ponto de tangência, ponto exterior, ponto de tangência. Se isso é X, então esse aqui também é X. Segunda vez que eu usei a mesma propriedade. Olha a terceira vez, ó. Terceira e última vez, ó. Esse ponto N é exterior à circunferência, está do lado de fora. NT é um segmento tangente, o ponto de tangência é T. NB é ponto, o NB é segmento tangente, B é ponto de tangência. Então é verdade que esses dois aqui serão iguais, vocês vão concordar comigo ao perceberem que nós estamos usando a mesma propriedade pela terceira vez. Tá vendo que coisa interessante? Ó, se nós chamarmos esse pedacinho aqui de Y, esse outro aqui também vai ser o quê? Y. Olha só, gente, dois segmentos vão tangenciar a mesma circunferência a partir do mesmo ponto exterior, eles terão que ser iguais. Lembra da pergunta? A nossa encomenda é, puxa vida, quem é PM mais MN mais PN? Quem é o perímetro desse triângulo aqui, ó? Vamos achurar para todo mundo enxergar melhor? Ó, quero o perímetro desse triângulo aqui. Agora vocês vão me acompanhar na resolução, olha que bonitinho. Quem é o PM? Olha para o desenho. Daqui até aqui é 20. Esse pedacinho é X. Então esse aqui vai ter que ser 20 menos X. Caramba, é mesmo. Então isso aqui, ó, esse sujeito aqui vai significar 20 menos X. Tá certo? Agora, vamos ver o de baixo? Ó, daqui até aqui vai significar 20, que é esse grandão, desde o P até B, menos o Y. Então vai ser a diferença 20 menos Y. Esse pedaço aqui, ó. Agora está um pouquinho congestionado, mas ainda dá para a gente escrever. Ó, tudo isso aqui, tudo isso aqui vai ter que valer 20 menos Y,
Que curioso, que curioso. Quando eu somar todo mundo, olha que experiência interessante eu vou ter. Olha, quando eu somar todo mundo, vamos ver. O PM significa 20 menos X. O MN, tcharam, olha o MN aqui, galera, ó, ele é X somado com quanto? Y, MN. Então ele é X mais Y. E aqui nós teremos quem? O último, que é o PN, acabamos de verificar que ele vale quanto? 20 menos Y. Veja você o que vai acontecer. Nessa conta existem números simétricos. Eu não sei quem é o X até agora, mas olha que coisa divertida. Ele vai se cancelar com o seu simétrico que apareceu aqui. O Y também vai se cancelar com o seu simétrico. O perímetro que eu estou procurando, portanto, vai significar simplesmente 20 mais 20. Esse perímetro é 40. Eu tinha falado que estava tudo em centímetros. Resposta, esse perímetro é 40 centímetros. Quero fazer um comentário muito importante. Ó, eu precisava calcular o resultado dessa conta. E eu tive a coragem de colocar letras no desenvolvimento. A coragem de colocar letras é muito importante. É um exercício fácil? Tem um nível um pouquinho maior de exigência. E uma característica dele é que o estudante precisa colocar letras onde ele não sabe, para que ele consiga montar a conta. Dá um certo medo. Puxa, já tenho uma coisa para calcular, ainda vou encher a situação de letras, de incógnitas. Faz parte. Então é um exemplo de que as incógnitas estão aí para ajudar, não para atrapalhar, né? Elas permitiram que a gente escrevesse a conta e o seu cancelamento permitiu que a gente chegasse numericamente ao perímetro pedido, certo? Vale a pena repensar, vale a pena fazer de novo. Essa é uma situação que já apareceu em algumas questões famosas aí de vestibular. Então, pensa um pouquinho, lembra que a gente usou a mesma propriedade várias vezes, vale a pena estudar. Essa é uma dica, sucesso para vocês, até a próxima.